Olá, olá, meu querido aluno Alfacom. Para você que ainda não me conhece, sou o professor Vinícius Albuini. E eu vou compartilhar com você, durante alguns encontros, a disciplina de Direito Processual Civil. Uma disciplina que é extremamente relevante, extremamente importante e, com toda certeza, contribuirá bastante para a sua preparação e para a sua aprovação. Direito Processual Civil é uma disciplina que é cobrada na maioria dos concursos hoje em dia. E em virtude da sua alta técnica e da sua linguagem muito formal, acaba distanciando muitos candidatos. Mas não fique nervoso, porque eu, no decorrer dos nossos encontros, farei questão de tornar essa disciplina muito mais próxima do seu cotidiano. E eu vou te ajudar para que você se saia bem em questionamentos que sejam provenientes dessa matéria, dessa disciplina. Direito Processual Civil, podemos começar a dizer que é a disciplina encarregada para tutelar algum conflito de interesse na sociedade. Perceba, a sociedade é composta de diversas pessoas e, obviamente, onde tem pessoas, eu terei conflitos, não tem jeito. As pessoas vão se relacionando, as pessoas vão fazendo contratos, vão se unindo e isso, com toda certeza, acaba uma hora ocasionando em algum tipo de controvérsia, algum tipo de problemática. E é para isso que surge o direito processual civil, para que essas pessoas tenham um meio através do qual poderão buscar uma proteção, uma tutela acerca dos direitos e também buscar uma pessoa que seja encarregada de receber aqueles reclamos e que seja a pessoa responsável para solucionar os conflitos. O direito processual civil, conforme eu já te antecipei, ele gira muito em torno do conflito de interesse. A pessoa pretende algo e a outra com a qual ela se relacionou não quer fazer algo. Pois bem, eu terei aí uma pretensão resistida. E se assim ocorrer, haverá a necessidade de você se utilizar do direito processual civil para solucionar esse conflito. Aqui eu faço questão de trazer um breve apanhado histórico acerca dessa disciplina, para que possamos aí ter a exata noção em que fase histórica nos encontramos nos dias atuais. E percebam que ao tratar dos métodos de resolução de conflito, você vai verificar que, muito embora alguns estejam com maior influência e maior força no passado, ainda assim nos dias atuais eles influenciam bastante a nossa disciplina de direito processual civil. Vem para mim que eu vou te dizer, ó. No passado, quando nós não tínhamos sequer um Estado capaz de disciplinar e regulamentar a vida na sociedade, quando existia algum tipo de conflito, esse conflito era solucionado de acordo com a autotutela. O que você tem que entender, o que você tem que saber sobre autotutela? Perceba, ela é o método mais antigo de se resolver um conflito. E, obviamente, é o método através do qual o conflito é solucionado de acordo com a vontade do mais forte, de acordo com a vontade do mais rico, de acordo com a vontade do mais inteligente. Porque nem sempre esse conflito leva-se em consideração o que é mais justo, ou até mesmo o que é mais correto. Não, aqui eu tenho nitidamente a imposição da vontade de uma das partes sobre a vontade da outra. A autotutela não leva-se em consideração e não se levava em consideração o que era justo, o que era correto. Eu tinha, naquela época em que não havia sequer Estado para regulamentar a vida na sociedade, havendo um conflito, eu tinha a autotutela. E duas características fundamentais da autotutela são a ausência de terceira pessoa para receber o reclamo, para receber o conflito e solucionar e aplicar e, digamos, resolver da maneira mais correta. Não tinha uma terceira pessoa. E eu tinha a imposição da vontade de uma das partes sobre a vontade da outra. Isso é autotutela. Perceba que, mesmo que isso se encontre num tempo muito no passado, ainda nos dias atuais é possível que encontramos algumas formas de conflitos que são solucionados pela autotutela. Eu te dou aqui um exemplo. No direito penal, por exemplo, eu tenho uma figura que você sabe, você com toda certeza já ouviu, chamada de legítima defesa. E o que vem a ser a legítima defesa no direito penal? Se eu tenho ali alguma pessoa que está querendo me causar algum mal,
Eu posso, sem necessidade de comunicar qualquer autoridade policial ou comunicar alguém responsável, utilizar-me de meios para repelir aquele perigo, não é? Então, se alguém quer me matar, eu vou lá e mato aquela pessoa antes. Isso é legítima defesa. Isso resolver o conflito de acordo com as minhas próprias mãos. É permitido, tá? No direito penal eu encontro esse exemplo. No direito civil, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, aqui também temos algumas situações que são admissíveis à resolução do conflito através da autotutela. Dou-te outro exemplo. Imagina que você está diante de uma pessoa que está tentando invadir a sua propriedade imobiliária. Você tem a sua casa e tem gente querendo invadir essa propriedade. O Código Civil, a lei material aplicável a esse caso, admite que eu me utilize dos meios mais adequados para repelir esse perigo. Perceba, ainda que eu não comunique à autoridade competente, ainda que eu me utilize de métodos que, em tese, não sejam os mais corretos, mas eu posso me utilizar de qualquer método para afastar esse perigo. Eu vou chamar isso de legítima defesa da posse, ou desforço imediato. Também é admissível no direito civil. É o que nós chamamos de autotutela aplicável nos dias atuais. Perceba que ela está datada num passado muito distante, mas ainda assim, nos dias atuais, a própria legislação foi obrigada a prever esse método de resolução de conflito, porque imagina, se alguém está querendo me matar e eu não posso proteger a minha vida, seria uma coisa muito absurda. Eu tenho que admitir isso, obviamente. É sempre importante ressaltar. Eu posso me utilizar da legítima defesa, mas eu não posso cometer excessos. Porque em havendo algum tipo de excesso, obviamente, aí eu estarei extrapolando, estarei sujeito a algum tipo de punição, algum tipo de sanção. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Então a autotutela está datada lá no passado e, obviamente, conforme a sociedade foi evoluindo, a sociedade foi, digamos, caminhando, verificou-se que a autotutela não era o método mais adequado, não era o método mais certo para se resolver conflitos. E aí a sociedade começou a verificar que havia sim a possibilidade de diálogo, de conversa. Surge para nós os primeiros momentos em que a autocomposição ganhou força na sociedade. Percebam, a autocomposição é uma solução amigável, uma solução consensual de conflitos. Perceba, eu tinha autotutela, mas parte da sociedade que não era muito partidária da autotutela começou a verificar que diante de um conflito de interesses, o mais correto era dialogar, o mais correto era conversar e tentar chegar a um denominador comum, a alguma solução que seja boa tanto para uma quanto para outra. Eu chamo isso de autocomposição. A autocomposição ela está muito marcante em 3 figuras. É o que eu posso dizer, até mesmo nos dias atuais, por desistência, submissão ou transação. Perceba, quando eu desisto, eu estou abrindo mão do meu direito para que o conflito se solucione. Então imagina que eu tenho o direito de poder brigar, de poder pleitear aquilo, mas por uma paz e até mesmo para alcançar o consenso e uma solução amigável, eu acabo desistindo do direito, desistindo da pretensão jurisdicional. Eu posso fazer isso. E assim, se isso ocorrer dessa forma, eu estarei me autocompondo. Mas também é possível que você encontre a figura da submissão. Perceba que há uma sutil distinção entre a desistência e a submissão. Na desistência eu tenho o direito, mas eu desisto para que não ocorra nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de controvérsia. Na submissão eu tenho 2 pessoas que estão degladiando, 2 pessoas que não concordam. Só que uma delas, ao verificar que a outra está de fato muito firme naquele posicionamento, acaba falando: eu vou deixar ela ganhar, eu vou deixar ela se sair bem nessa. Por que eu vou fazer isso? Vou fazer isso porque eu não quero brigar. Eu não quero viver neste eterno conflito. Eu me submeto à sua vontade. Agora, por fim, e não menos importante, talvez a mais importante das 3, é a figura da transação. Porque transacionar sempre significa concessão mútua.
Tá? Então a figura da transação, ela reflete em uma hipótese em que ambas as partes envolvidas no conflito acabam cedendo para que a briga, o conflito, se encerre. Isso é transação, isso é autocomposição. Você tem que se atentar muito para a figura da autocomposição, porque eu estou falando dela nesse nosso primeiro encontro, mas eu ainda vou falar muito sobre autocomposição no decorrer do nosso curso. A autocomposição é uma figura muito forte na nossa legislação atual. O Código de Processo Civil, que é a nossa lei mais importante, em diversas oportunidades, em diversos momentos, ele diz que o juiz deve incentivar as partes para que elas possam alcançar uma solução consensual, uma solução amigável. Então, eu te afirmo que ela é importante no passado e te digo que no presente ela é ainda mais importante. É uma situação que de fato, exige muito da nossa atenção. A gente precisa se dedicar muito com relação à autocomposição. Passada essa hipótese de autotutela e de autocomposição, surge o momento em que o Estado se afirma na sociedade. E aí, quando ele se afirma, ele diz assim para todos: se tiver conflito, traga para mim, porque eu vou me aparelhar, eu vou eleger pessoas responsáveis para que recebam estes conflitos e solucionem de acordo com todo um regramento, toda uma legislação, todo um ordenamento jurídico. Neste momento é que surge para nós a figura da jurisdição. Perceba, a jurisdição nada mais vem a ser do que o Estado dizendo para a sociedade: tem conflito? Traga para mim, eu soluciono da forma mais correta, da forma mais adequada. Eu vou eleger pessoas, juízes, que serão encarregados e terão a aptidão para dizer o direito de forma definitiva, solucionando o conflito. A jurisdição vem a ser a aptidão para dizer o direito de forma definitiva. E a decisão proferida pelo juiz, ela soluciona, pelo menos tende a solucionar o conflito. E encerra-se qualquer tipo de controvérsia. Perceba, e essa é uma sacada importante de você ter desde já, que a jurisdição atualmente ela é exercida por duas pessoas, por dois órgãos distintos na sociedade. Eu tenho a jurisdição exercida pelo Poder Judiciário, essa que eu vou chamar de jurisdição estatal, tá? É o que nós mais conhecemos, a jurisdição estatal é o Poder Judiciário, é o juiz, é o fórum. A jurisdição estatal é aquela que se utiliza da lei, do Código, da Constituição Federal. Então eu tenho a jurisdição estatal, mas eu, em hipótese alguma, posso me esquecer da arbitragem. Por que eu estou fazendo questão de ressaltar tanto a arbitragem? Porque eu quero que você tenha em mente o seguinte: a arbitragem, muitos na sociedade acabam afirmando que é uma figura nova de resolução de conflito, mas isso é um dos maiores equívocos que se diz nos dias atuais. A arbitragem é extremamente antiga. É bem verdade que nos dias atuais ela ganhou força, e ela ganha força exatamente por quê? Porque o judiciário está congestionado, o judiciário está afogado de processos. E é importante então ressaltar que eu tenho paralelamente duas pessoas, dois órgãos encarregados para resolver o conflito de forma definitiva, para dizer o direito de forma definitiva. Eu tenho o Poder Judiciário, que tem essa disseminação em todo o país, né? Praticamente qualquer tipo de cidadezinha, por menor que seja, tem lá um órgão do Poder Judiciário, e se ela não tiver, a cidade vizinha tem. Mas eu tenho também, paralelamente, a arbitragem, que vem ganhando força, e digo mais, tem que ganhar cada vez mais força na nossa sociedade, porque ela contribui para que o Poder Judiciário seja o responsável para causas mais sérias. E se assim o for, e a gente dividir as tarefas, então eu passo parte do problema para a arbitragem e passo parte do problema para o judiciário, todo mundo sai ganhando dessa forma. Porque eu desafogo o Poder Judiciário, o árbitro soluciona o conflito de uma forma correta e o judiciário fica com outro tipo de conflito. A arbitragem, ela tem regulamentação nos dias atuais na Lei 9.307 de 1996. Perceba, é uma lei que já é antiga no nosso sistema, no nosso ordenamento. Mas hoje em dia ela está ganhando cada vez mais força. Durante o curso eu também vou falar com você
muito mais sobre essa figura de autocomposição, essa figura de resolução de conflito da arbitragem, tá bom? Vindo para cá, e obviamente o nosso curso terá muito em foco a jurisdição estatal, porque é isso que cai no concurso, é isso que será exigido de você na prova. Eu trago aqui as características da jurisdição. Veja que interessante e o quão isso é importante para você. A jurisdição tem como característica principal o seu caráter substitutivo. O que vem a ser isso? Quando eu pleiteio algo perante o Poder Judiciário, o juiz irá receber aquele conflito e, ao aplicar a lei ao caso, ele terá a oportunidade de substituir a vontade das partes. Então, se alguém tem algo para pagar e não quer pagar, quando esse credor ingressa com uma ação no Poder Judiciário e o juiz verifica que, de fato, ele está inadimplente, o devedor, ele vai substituir a vontade do devedor. Qual é a vontade do devedor? Não pagar. Qual vai ser a vontade da lei? Efetuar o pagamento, ainda que de forma forçada, ainda que de forma coagida. Então a substituição da vontade é o caráter substitutivo da jurisdição. O juiz tem o condão de substituir a vontade das partes pela vontade da lei. E digo mais, ele faz cumprir. Ainda que não seja cumprida de forma voluntária e forma espontânea, haverá métodos coercitivos para forçar o cumprimento da decisão judicial. Em segundo plano, eu tenho uma segunda característica que é extremamente relevante. A jurisdição é inerte. O que você tem que entender com relação à inércia da jurisdição? Que inclusive é algo que verificaremos inclusive na sequência, como um princípio. Perceba, jurisdição inerte significa dizer que o Poder Judiciário ele fica parado e ele só se locomove mediante provocação. Então, um juiz que exerce, portanto, jurisdição na sociedade, ele não pode sair por aí e ir olhando os conflitos que vão ocorrendo nas ruas e solucionando ao seu bel prazer. Não é assim que funciona. A jurisdição fica parada. E após alguém provocar ela, aí sim ele se locomove. Aí sim ele verifica e não terá outro desfecho, ele vai ter que solucionar o conflito. Tá bom? Por terceiro plano, eu tenho também a definitividade da jurisdição. Perceba, substituir a vontade das partes, eu sou inerte, eu fico esperando alguém me provocar. Agora, depois que alguém me provoca, depois que alguém vem e reclama perante o Poder Judiciário, eu soluciono. E digo mais, a minha decisão é a definitiva. Ninguém poderá contestar a minha decisão. O que eu decidir, o que o Poder Judiciário decidir, será a solução final para aquele conflito. Ainda que você, envolvido no conflito, não goste, você terá que aceitar. Professor, mas e a situação de a pessoa recorrer? Isso tudo é verdade. Só que chega um momento em que não cabe mais recurso. E é aí que eu falo que a decisão do Poder Judiciário é definitiva. Ela soluciona o conflito, ela dá a última opinião sobre o caso. Tá bom? 3 características da jurisdição. Paralelamente, quero muito que você tenha em mente isso, há algo que vem ganhando força, não só em doutrinas, mas também na própria jurisprudência, é o que vem se chamando de neoprocessualismo. O que vem a ser o neoprocessualismo nos dias atuais? Nada mais vem a ser, não é algo tão inovador, mas essa palavrinha, ela merece o nosso destaque no seguinte sentido. Quando eu falo em neoprocessualismo, eu não estou falando nada mais do que pegar o Código de Processo Civil, pegar as leis processuais civis e interpretá-las de acordo com os ditames constitucionais. Então eu tenho que ler uma lei processual civil, mas eu não posso, em hipótese alguma, fechar os olhos para o que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal é o nosso ato normativo mais importante. E, obviamente, se considerarmos aí uma escada, a Constituição estaria no topo. E tudo que vem abaixo somente pode existir se estiver de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. O neoprocessualismo também pode ser facilmente conceituado como direito processual civil constitucional.
que eu quero que você entenda e o que eu quero que você absorva com relação a essa frase é que, diante de uma norma processual, a interpretação mais correta dela é a interpretação que leva-se em consideração o que está previsto na Constituição Federal. Essa será a interpretação mais correta. Neoprocessualismo vem a ser interpretar o Código de Processo Civil, o direito processual civil, à luz, sob o reflexo da Constituição Federal. Isso é neoprocessualismo. Tá bem? Tranquilo? Vamos para cá e eu começo a falar com você sobre os princípios. E, obviamente, ao chegar no assunto princípios, eu não tenho como partir de um outro ponto de partida, senão ao analisar a legislação aplicável ao caso. Perceba, durante todo o nosso curso, nós utilizaremos muito do Código de Processo Civil, o CPC, o Código de Processo Civil que é datado atualmente de 2015. Quero te dizer uma coisa. O Código de Processo Civil de 2015, ele é um código relativamente novo. E antes dele nós tínhamos o Código de 73, um Código de Processo Civil datado lá da década de 70. Era um código antigo, um código que merecia e precisava de alguns ajustes, de algumas atualizações. E em 2015 isso ocorreu. Então, em 2015, o Legislativo se reuniu e confeccionou uma nova codificação, uma nova Lei Processual Civil brasileira. É o Código de Processo Civil de 2015. Importantíssimo e, obviamente, dependendo do concurso que você pretende, muitos deles exigem letra de lei seca. Então, o Código de Processo Civil é uma companhia muito importante no seu estudo. Você ter ele ao lado para que você possa ir se habituando com a letra prevista em lei e, obviamente, tenha a condição de acertar aí as questões que você tanto pretende. O Código de Processo Civil de 2015 e eu começo agora a falar dos princípios. Perceba, o que vem a ser princípio, o princípio do direito processual civil. Princípio vem a ser algo que irá auxiliar o operador do direito na interpretação da lei. Então, o próprio início do Código de Processo Civil, os primeiros artigos, são encarregados de trazer as normas fundamentais e que auxiliam na aplicação da lei processual. Assim sendo, logo no início, no artigo 2º do Código de Processo Civil, eu encontro praticamente um princípio que foi normatizado. Princípio esse ao qual eu costumo chamar de princípio da inércia, princípio da demanda ou princípio do impulso oficial. O que vem a ser isso e por que você precisa compreender esse princípio? E ele é muito exigido em provas. Perceba, ao passo em que a inércia vem a ser uma característica da jurisdição, conforme eu já te disse, ela também tem um princípio. Diz o seguinte: a lei processual e o direito processual civil, o processo se desenvolve mediante provocação da parte. Então, o Poder Judiciário não atua, pelo menos não em regra, sem necessidade de provocação, sem requerimento expresso da parte. Para que o Judiciário atue, para que o Judiciário utilize de seus mecanismos para solucionar conflitos, alguém tem que ir e, bater as portas do Poder Judiciário. Bateram no meu carro e o prejuízo ficou em tanto. A pessoa que cometeu o prejuízo, que causou esse ato ilícito, esse dano ao meu patrimônio, não quer pagar voluntariamente. Eu não posso me utilizar de meios autônomos para ressarcir esse prejuízo. Eu preciso do auxílio do Judiciário. Você, Judiciário, encarregado de dizer o direito de forma definitiva, utilize-se de seu mecanismo, de sua força coercitiva, para forçar a pessoa que me causou o prejuízo a me ressarcir esse prejuízo. Princípio da inércia, princípio da demanda. Somente atua mediante provocação, mediante petição. O dia em que eu demandar o auxílio do Poder Judiciário, o juiz utilizar-se-á dos meios mais adequados para solucionar esse conflito. E perceba que o princípio da inércia, da demanda e do impulso oficial, eles estão presentes no próprio artigo 2º, no seguinte sentido: eu, jurisdição, fico parada. Só que depois que você me provocar, aí eu vou até o final.
Então o processo inicia por manifestação da parte, por requerimento expresso da parte. Mas depois que você me provocar, aí o processo se desenvolve automaticamente. Eu vou chamar isso de impulso oficial. Tá bom? Tranquilo? Segundo princípio, e talvez um dos mais importantes que eu quero frisar a você. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou inafastabilidade jurisdicional, inafastabilidade do poder judiciário. O princípio da inafastabilidade jurisdicional, ele é um princípio que, ao mesmo tempo, tem previsão no Código de Processo Civil, no artigo 3º, mas ele também encontra normatização na própria Constituição Federal. E perceba, toda vez que eu te disser que há um princípio com peso constitucional, ele ganha uma força, ele ganha aí uma importância. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, diz expressamente nesses moldes: a lei não excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça de lesão a direito. Veja, não há qualquer lei que seja capaz de excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão a direito. Isso é dizer que a jurisdição é inafastável. Ninguém é capaz de impedir a pessoa de ter acesso ao Poder Judiciário. Eu vou chamar isso também de princípio do acesso à justiça, tá? E o artigo 3º do Código de Processo Civil praticamente repete, com as devidas particularidades, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Ele diz mais ou menos a mesma coisa, que não há qualquer tipo de norma, qualquer tipo de lei capaz de impedir que a pessoa tenha acesso ao Poder Judiciário. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Paralelamente a essa previsão contida no caput do artigo 3º, os parágrafos do Código de Processo Civil, eles são capazes de trazer uma informação extremamente importante. Porque o próprio parágrafo do artigo 3º vai me dizer acerca das figuras de autocomposição e ele me traz a normatização da arbitragem. Tá? Arbitragem, que é aquele método de resolução de conflito que também é encarregado de exercer o poder jurisdicional, né? A jurisdição, ela vive, ou melhor dizendo, ela convive com o Poder Judiciário. Então a arbitragem não afasta o poder do juiz e o juiz não afasta o poder da arbitragem, do árbitro. Ambos vivem em harmonia. Tudo bem? Tranquilo? Então não haverá qualquer tipo de lei, qualquer tipo de norma capaz de afastar, de impedir o acesso ao Poder Judiciário. Seguindo para cá, eu tenho mais outros dois princípios que eu quero tratar com vocês e a gente vai solucionar algumas questões na sequência. Princípio da duração razoável do processo. É um princípio que, mais uma vez, encontra ditame constitucional, mas também tem previsão no próprio Código de Processo Civil. E ele vem me dizer o seguinte: a parte tem direito a que o seu processo, a sua atividade jurisdicional, perdure por um tempo razoável. Eu quero que você entenda o seguinte: se você, jurisdição estatal, vedou que eu resolva o conflito de acordo com a minha própria força, você que faça isso da forma mais adequada, da forma mais célere, da forma mais tempestiva. Então a duração razoável do processo vem contribuir com tudo que é do jurisdicional, do Poder Judiciário. Se eu não posso resolver com as minhas próprias forças, me vedou a autotutela, eu busco você, mas você me solucione esse conflito num tempo hábil, num tempo razoável. Não demore tanto para solucionar esse conflito, tá bom? Eu tenho direito de ter uma duração razoável do processo e eu tenho direito de atingir uma tutela efetiva, uma tutela satisfativa do meu interesse. Por fim, e não menos importante, obviamente, eu tenho o princípio da boa-fé processual. E ele vai me dizer, ele é mais ou menos um princípio que visa, digamos, disciplinar a atitude das partes no Poder Judiciário, e ele diz assim: as partes devem atuar no Poder Judiciário de acordo com a boa-fé. Ele é um princípio que deposita uma credibilidade muito grande nas partes. Vocês que estão litigando no Poder Judiciário, ajam da maneira mais correta, ajam da maneira mais adequada, não ajam tentando ludibriar o outro, haja com a boa-fé processual. Tá bem? Tranquilo?
Beleza? Vamos aqui. Eu tenho duas questões para a gente solucionar antes de encerrar esse bloco. Vem cá comigo, ó. Primeiro, princípio que eu quero frisar com você, e obviamente é uma questão que vai trazer um princípio, um assunto relacionado ao princípio, esses princípios iniciais, introdutórios do Código de Processo Civil. Olha que interessante esse questionamento. O princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, perceba, inafastabilidade do controle jurisdicional, princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Letra A. Ele não se aplica ao processo civil, por ser de direito substancial constitucional. A letra A está me dizendo o seguinte, não tem por que aplicar ele no Código de Processo Civil porque ele tem redação na Constituição, será? Letra B. Não se aplica ao processo civil por ser próprio do direito administrativo e do direito tributário. Letra C. Aplica-se ao processo civil e significa a obrigatoriedade de o juiz decidir as demandas propostas, quaisquer que sejam. E, por fim, letra D. Aplica-se ao processo civil e significa que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Vamos por etapas e a gente vai eliminando as equivocadas até achar a correta. A letra A é um absurdo, por quê? Não tem como você afirmar que há um princípio constitucional que não tem aplicabilidade no Código de Processo Civil. Lembra do neoprocessualismo? O Código de Processo Civil deve ser interpretado de acordo com as previsões constitucionais. Então, obviamente, ele deve se aplicar ao processo civil. Não à toa, ele está previsto expressamente no artigo 3º do Código de Processo Civil. A letra A está equivocada. E, ao mesmo passo, eu acabo eliminando a letra B também, porque é de igual forma absurda. Falar que não se aplica ao processo civil, mas se aplica ao direito administrativo e ao direito tributário. É claro que se aplica ao processo civil. A letra C e a letra D, elas são parecidas, mas não iguais. Por quê? A letra C vai me dizer o seguinte, aplica-se ao processo civil e significa a obrigatoriedade de o juiz decidir as demandas propostas, quaisquer que sejam. Essa primeira situação eu quero que você tenha em mente o seguinte, o processo civil ele é algo técnico, é algo formal, de forma que é importantíssimo levar em consideração que, quando eu pleiteio algo perante o Poder Judiciário, esse meu pedido ele merece observar algumas exigências formais, algumas exigências técnicas, de forma que se eu não conseguir atender todas as exigências, os pressupostos e os requisitos, o meu conflito não será solucionado. Veja o que eu estou te dizendo. Se você tem um conflito de interesses e você busca o Poder Judiciário, mas ao buscar o Poder Judiciário você não observa requisitos formais, o seu processo está fadado ao insucesso. E digo mais, o juiz sequer irá apreciar o conflito. Porque o aspecto formal ele corre paralelamente ao aspecto do direito material. Então se alguém bateu no meu veículo, eu vou buscar o Poder Judiciário. Agora, essa minha entrada no Poder Judiciário merece observar algumas exigências. A letra C está equivocada. E perceba que a letra D ela se aplica integralmente ao que eu havia te dito. Aplica-se ao processo civil e significa que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Não exclui. E na afastabilidade, nada se afasta. Então só para a gente assinalar, a correta nesse caso é a letra D. Tá? Essa você deveria assinalar nesse caso. Vamos para a questão 2. Não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão a direito. Perceba, mais um assunto relacionado ao princípio da inafastabilidade. Este é o princípio da, letra A, inclusão obrigatória, decorrente da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, tratando-se de princípio constitucional e, simultaneamente, infraconstitucional do Código de Processo Civil. A letra é bonita, mas ela não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando. Letra B, vedação a tribunais de exceção e do juiz natural, tratando-se apenas de princípio constitucional do processo civil. O que tem a ver? Inafastabilidade, não tem nada a ver com isso. Letra C, princípio da legalidade ou obrigatoriedade da jurisdição, tratando-se apenas de princípio infraconstitucional do processo civil. Letra D, reparação integral do prejuízo, tratando-se de princípio constitucional e também infraconstitucional do processo civil. Não. E por fim, letra E. Todas estão erradas, a letra E tem que estar certa. Vamos verificar por quê?
princípio da inafastabilidade ou obrigatoriedade da jurisdição. E é, a um só tempo, princípio constitucional, artigo 5º, inciso 35, e princípio infraconstitucional do Código de Processo Civil, artigo 3º do CPC. Letra E, alternativa a ser assinalada nesse caso. Perceba, 2 questionamentos que envolvem aí o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Assim a gente aprende e pratica. Te vejo no próximo bloco. Valeu, pessoal. Um forte abraço.